Oi, gente. Pois é, a polícia está investigando Carlos Bolsonaro no caso Marielle. Isso não significa que ele seja responsável por nada e funcionários dele estão sendo ouvidos, mas a história é meio esquisita e eu vou trazer a reportagem para vocês no vídeo de hoje e fazer alguns comentários. A verdade é que a gente não pode afirmar nada nesse momento, mas essa reportagem da Veja, do Leandro Rezende, é no mínimo estranha, é interessante, não sei o que dizer, que levanta a hipótese do envolvimento do Carlos Bolsonaro, né? E parece que a polícia está meio perdida no caso Marielle, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas outras redes sociais num comentário fixado, assim como o nosso Apoia-se, e tem o link dessa reportagem no final desse comentário fixado. Bem, a reportagem da semana da Veja revela detalhes de uma nova linha de investigação perseguida pela Polícia Civil para tentar elucidar o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Dessa vez, o foco é sobre eventuais desdobramentos de uma briga de um assessor de Marielle com o vereador Carlos Bolsonaro. Em maio de 2017, um assessor de Marielle andava pelos corredores mostrando o prédio da Câmara de Vereadores a dois amigos quando, em frente ao gabinete 905, que é de Carlos Bolsonaro, ele comentou que ali ficava o filho de um deputado ultraconservador que beirava o fascismo. O 02 ouviu tudo e aos berros começou a discutir até que Marielle apareceu colocando panos quentes. Desde a briga, Carlos passou a evitar entrar no elevador se Marielle ou seus assessores estivessem presentes. Veja apurou que a Polícia Civil do Rio voltou a se debruçar sobre essa velha história nesse mês. Pelo menos 4 ex-funcionários de Carlos foram ouvidos até agora, mas mesmo adversários políticos não acreditam que essa hipótese tenha alguma relação com o crime. Pessoas próximas à vereadora receberam com preocupação a notícia de que essa linha de investigação havia sido reaberta, uma vez que eles não veem ali o motivo suficiente para que alguém tivesse ordenado a execução. Avaliam também que o movimento dá indício de que a polícia não sabe por onde seguir. É uma situação muito esquisita. Pelo que parece, pelo relato do que a gente tem do ocorrido, Marielle, longe de botar fogo na confusão, ela foi tentar amenizar. E depois disso, ao que parece também, não aconteceu nenhum outro evento que pudesse desencadear um, algo mais duro em relação a ela. Então essa linha investigativa realmente não me parece muito provável. Mas uma coisa ficou meio que bagunçando na minha cabeça. Assim, se bateram na minha cabeça. Todos sabem da especulação que Carlos Bolsonaro seria, talvez, homoafetivo. E as pessoas fazem brincadeira com isso, do cachorrinho dele e do namorado dele. E tem algumas atitudes dele que sugerem isso. É claro que não é uma linha de crítica, muito pelo contrário, ele tem todo o direito de, como toda pessoa tem o direito de ter sua sexualidade, mas existe uma linha de crítica no sentido de que ele apoia medidas e discursos e pessoas que têm discursos como o próprio pai dele bastante hostis à comunidade LGBTQ, ao mesmo tempo que ele talvez faria parte dessa comunidade, né? Mesmo que não de forma intencional, enfim. E politicamente ele não defende essas bandeiras. E aí eu fiquei pensando no seguinte: uma coisa que, se isso fosse verdade, que a gente não sabe, né? Mas se isso fosse verdade, será que uma mulher assumidamente gay, confiante, à vontade com a própria sexualidade e que luta por valores diferentes dos dele e que lutava efetivamente pela comunidade LGBTQ, não aborreceria Carlos Bolsonaro de uma forma verdadeiramente especial? Isso é pura especulação. Não, não dá para afirmar absolutamente nada disso. Essa é a verdade. Mas é uma especulação que ficou, desde que eu li essa notícia, isso ficou na minha cabeça. Porque se tem uma coisa que a sexualidade faz com as pessoas é produzir insegurança, é produzir ódios. Né? Freud analisou muito a dimensão
sexual, embora ele dissesse que às vezes um charuto é apenas um charuto, às vezes, ele focou muito na análise da sexualidade, porque a sexualidade tem muito a ver, inclusive, com nossas posições. O fascismo e o neofascismo, por exemplo, e Humberto Eco analisa isso no Fascismo Eterno, ele tem um elemento fortíssimo de masculinidade, de sexualidade masculina embutido nele, como um elemento desencadeador de sua ideologia, de sua forma de pensar. Ele é uma materialização de desejos sexuais, e a relação com armas de fogo tem um elemento profundamente fálico, de simbologia de poder masculino. E isso é interessante, porque aí eu fiquei pensando assim, será que o Carlos Bolsonaro, por ter essa sexualidade reprimida, ele não tem ódio e raiva reprimido também de pessoas que assumem a sexualidade, que fazem aquilo que ele não pode fazer? Agora, se isso seria capaz de levar ele a se envolver com milicianos para participar da execução de Marielle, me parece uma esticada muito grande. A não ser que tenham novas evidências que a gente não sabe, porque essas investigações não têm todas as suas informações disponíveis ao grande público. Mas, a princípio, pelo que a gente sabe, não me pareceria suficiente. Mas eu vou ser sincero com vocês, também não seria uma linha que se eu fosse investigador, eu abandonaria completamente. Não seria uma linha que eu diria assim, não tem nenhuma chance disso ter alguma coisa a ver. Não diria isso. Eu não diria isso. Eu diria, a chance é baixa, mas tem que investigar. Mas tem que averiguar, mas temos que examinar essas relações entre os Bolsonaros e a milícia. E muitas dessas relações já são amplamente conhecidas. O Rony Lessa ia para churrascos da família Bolsonaro. Os Bolsonaros têm fotos com milicianos. O Eduardo Bolsonaro criou homenagens para várias pessoas da milícia e do escritório do crime. Inclusive pessoas que a gente sabe que realizaram crimes pesados, inclusive assassinatos. Então, uma coisa tem que se investigar a relação entre a família Bolsonaro e as milícias. E essa é uma investigação absolutamente legítima que precisa ser melhor conhecida. E uma outra coisa é essa possibilidade do envolvimento do Carlos Bolsonaro, que nesse momento, com base no que a gente sabe, não é o que me pareceria mais provável. Não é o mais provável. Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Não é um tipo de coisa que eu acho que deve ser simplesmente descartada. E a reportagem não fala sobre a suspeita da homoafetividade do Carlos Bolsonaro, mas isso para mim também não pode ser descartado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu tenho conhecimento de casos de pessoas homoafetivas que reprimiram sua sexualidade, e aí efetivamente reprimiram, né? E que quando estiveram em espaços de poder e não podiam assumir a sua sexualidade, uma das formas que eles exprimiam essa frustração e tal, era nos maus tratos a pessoas subalternas. Uma dessas pessoas, não vou dizer aqui o nome, eu soube que maltratou um porteiro. Engraçado que tá toda... o caso recente tem a ver com porteiro e tal. É uma mera coincidência. Mas essa pessoa, que eu tive conhecimento por pessoas que conheciam o caso e tal, maltratou muito duramente um porteiro e depois maltratou outras pessoas e foi grosseira e eu conheço outros casos desse tipo. E quando a gente conhece essa pessoa, um dos fatores que quem conhece bem diz que existe é a repressão sexual produzida pela família e tudo mais. Ou seja, quando você reprime, esse é um dos motivos pelos quais eu defendo tanto que as pessoas assumam sua própria sexualidade e que sejam felizes, é porque a infelicidade e a repressão sexual, seja
num homem homoafetivo, seja numa mulher homoafetiva, seja numa mulher heterossexual que teve sua sexualidade reprimida, castradora por uma família muito conservadora, a repressão pode ativar ódios muito profundos. A repressão, especialmente a repressão sexual. E torna essa pessoa com... Essas pessoas têm dificuldade em questões de afetividade. Não todas, obviamente. Muitas conseguem superar. Que bom que isso é possível e acontece. Mas essa dimensão existe. E quando as pessoas são dominadas por ódios muito fortes, ódios muito profundos, às vezes elas não pensam de forma racional, às vezes elas são capazes de coisas que, em circunstâncias normais, elas não fariam. Isso significa que existe uma forte probabilidade do Carlos Bolsonaro estar envolvido? Não. Como eu disse nesse vídeo, eu classificaria essa possibilidade com base nas evidências como baixa. Mas isso significa, com o conhecimento que eu tenho do ser humano, que essa hipótese, mesmo de alta ou baixa probabilidade, não pode ser totalmente descartada. Ela é o tipo da hipótese que um bom investigador iria averiguar. Iria correr atrás. E se nem que fosse para depois dizer, olha, tínhamos a hipótese, corremos atrás e descartamos. Na verdade, não tem nada ali. Vamos em frente. Agora, é preocupante perceber que talvez a investigação do caso Marielle ainda esteja confusa, ainda esteja com dificuldade de chegar nos mandantes. Parece que os executores do caso são quase que conhecidos, né? O Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Mas os mandantes ainda parecem existir dúvidas significativas quem eles são. Eu aqui nesse vídeo não estou fazendo nenhuma afirmação, estou levantando hipóteses, mas eu acho que a gente tem que defender que as coisas sejam investigadas e não jogadas para debaixo do pano. Né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, se lembre sempre de divulgar o nosso material e quem sabe se tornar apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.